Bom dia. Hoje eu vou apresentar para vocês as principais diferenças da CDD 15 para a CDD 16. Observando de forma inicial, pela nomenclatura do equipamento e pelo peso nominal de carga que ele transporta, as duas máquinas parecem ser muito similares, porém é uma diferença gritante entre os dois. Vamos usar para cada um. Essa daqui é a CDD 15, é equipamento destinado à movimentação de carga. Ele tem capacidade nominal de 1.500 kg. Ele tem tração e elevação elétricos, porém a direção dele é mecânica. Por isso ele tem esse braço mais alongado para compensar o esforço que o operador tem que fazer. Essa é a principal diferença. Porém, tração elétrica, como a gente pode ver aqui, e a elevação dele também a elétrica. Veja, esse é um equipamento mais simples. A torre dele é composta por duas barras perfiladas. Essas barras perfiladas, elas são relativamente finas quando comparadas com dessa outra torre. Então essa máquina aqui, como a gente pode ver aqui na tabela de residual de carga dele, ó, a gente vai ter esses 1.500 quilos até 1 metro. A partir daí ela vai perdendo o residual de carga progressivamente, ficando com o residual de 600 quilos na altura dos 3,5 metros dela. Então, a partir de 1 metro, ela já começa a perder capacidade de carga, né? Diferente dessa máquina. Essa máquina aqui, ela, devido ao perfil dela ser forjado, ser um outro tipo de barra, um outro tipo de perfil, ela vai começar a perder residual de carga a partir de 3 metros de altura. Então, questão, comparação carga e elevação, essa máquina é muito mais capaz de elevar carga do que aquela outra. Além disso, ela pode ter operador a bordo, como a gente está olhando aqui. Eu posso ir sobre a máquina para transladar com ela para qualquer local que queira ir. E em locais apertados eu posso bascular a plataforma para então manobrar em locais de mais difícil acesso. Diferença, a direção, como vocês podem ver, ela é elétrica. E ela é totalmente elétrica, não é assistida de forma mecânica. O que liga, a única coisa que liga a direção da máquina ao conjunto trator dela são apenas fios e conexões, os sensores. Então é uma máquina também com direção, com tração, elevação e direção elétrica. Salvo a questão do residual, também tem um outro processo com ela diferente. Aqui eu tenho um comando ambidestro, então eu posso trabalhar tanto com a mão esquerda, tanto com a mão direita, o que me facilita muito quando em locais apertados, porque eu posso estar movimentando a máquina nessa posição ao lado dela, enquanto a outra já fica um pouco mais complexo devido à abertura do braço. Outro sim desse equipamento é que quando eu aperto os dois botões de descida de forma única, os dois juntos, você pode ver que aqui tem uma seta, aqui tem duas, porque ele tem uma velocidade quando com um botão só e tem a velocidade duplicada com os dois botões, que ele abre o segundo estágio da válvula, ele abre a segunda eletroválvula, né? Além disso, esse equipamento, devido ao fato de ser uma torre triplex, ou seja, a torre de elevação é composta por 3 corpos, ele tem um free lift melhor, ele tem a altura dele acaba se tornando mais baixo, embora ele leve muito mais alto que aquela outra. O fato de ser dividido em 3 corpos torna essa máquina muito mais prática para ambientes apertados. Agora a gente vai levar as duas para vocês terem uma ideia da diferença da altura e das capacidades dela. Notem aqui em cima, eles estão praticamente na mesma altura, só que olha o quanto que aquela torre já abriu. Isso é o free lift, é o quanto que o garfo sobe sem que a torre ela aumente, sem que a torre abra, né? Agora vamos aqui para a capacidade dos equipamentos. Vejam a diferença de elevação dos garfos e a composição das torres. Aqui eu tenho duas correntes, a distribuição do peso é melhor, eu tenho 3 cilindros, um central muito mais grosso do que esse, 2 laterais para dar apoio. Então assim, a composição da torre, não só o material com que ele é feito, a espessura, a composição da torre permite que esse equipamento seja muito mais eficiente peso-altura em relação a esse. Está aí a grande diferença de peso. Também a diferença de força. Esse equipamento, além de transladar com mais peso, ele consegue transportar a pessoa a bordo.
esse equipamento ele é destinado apenas para a movimentação da carga. Questão de raio de giro, por mais que esse equipamento tenha corpo físico maior, devido à direção elétrica, as facilidades, os recursos adicionais que ele tem, ele consegue ter um raio de giro menor do que esse equipamento, porque você precisa estar com o braço aberto, tornando este equipamento mais comprido que aquele, e não permitindo esse trabalhar de lado, porque você tem que mover o braço e automaticamente mover-se também. Então o raio de giro dele é superior, mesmo sendo uma máquina menor. Essas são as principais diferenças entre os dois equipamentos.